todos os raciocínios de natureza lógica que se utilizam na matemática, eles são passíveis de serem interpretados como relação entre conjuntos. Por exemplo, a implicação lógica. Implicação lógica é assim, uma propriedade P implica uma propriedade Q. P e Q são propriedades que implicam. Então, essa relação P implica Q se traduz em termos do conjunto da seguinte forma, seja A o conjunto dos objetos que tem a propriedade I. E B, o conjunto dos objetos que tem a propriedade Q. Então, quando a gente diz que P implica Q, isso significa que o conjunto A está contido no conjunto B. Quer dizer, todo objeto que satisfaz a condição A, que goza da propriedade A, goza da propriedade P, desculpe, gozam também da propriedade Q. Todo objeto que pertence ao conjunto A pertence obrigatoriamente a B. Então, essa é a relação de inclusão. Portanto, a implicação corresponde à inclusão do conjunto. Por exemplo, eu estou querendo aqui ilustrar o fato de que, eu vou ilustrar com dois exemplos, duas situações específicas, o fato de que noções de natureza lógica elementar se traduzem em noções sobre conjuntos. Então, não há necessidade nenhuma. Houve, durante uma época, uma tentativa de impor que, para se estudar matemática, tem que se saber lógica. Lógica matemática é um assunto interessante, não trivial, que pode ser estudado e deve ser estudado por pessoas que têm interesse e inclinação por aquilo. Agora, a afirmação de que lógica é indispensável para se aprender matemática é absolutamente falsa. Aqui, por exemplo, o INPA tem em seu corpo de pesquisadores alguns dos mais destacados matemáticos brasileiros. Eu duvido que eles saibam lógica. Um ou outro pode até saber, mas, em geral, ninguém sabe. Né? O que toda a parte de lógica que a gente precisa fazer é baseado no raciocínio do senso comum, do bom senso, e, se você quiser formalizar, reduza tudo a noções de conjunto. A noção mais importante que prevalece no estudo de matemática é a noção de implicação lógica, e implicação significa inclusão entre conjuntos. Por exemplo, seja A o conjunto dos números pares e B o conjunto dos números, B, o conjunto dos números pares, e A o conjunto dos números múltiplos de 4. Evidentemente, todo múltiplo de 4 é par. Quer dizer, se o número é múltiplo de 4, então ele obrigatoriamente é um número par, então A está contido em B. Então, isso corresponde, do ponto de vista de propriedade, P é a propriedade
do número ser par. E Q é a propriedade do número... P é a propriedade do número ser múltiplo de 4 e Q é a propriedade do número ser par. Então, P implica Q. Ok? Toda vez que nós temos uma implicação lógica, isso significa inclusão entre conjuntos. Outro exemplo em que o raciocínio lógico se traduz e é substituído por uma noção relativamente a conjuntos. Consideremos um conjunto U, que é pedantemente chamado como conjunto universo. Conjunto universo significa o objeto do discurso, o tema que está sendo discutido, o assunto em pauta. Esse é que é o universo do discurso, conjunto universo. Por exemplo, se eu estiver falando em aritmética, o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Se eu estiver falando de cálculo, análise matemática, o conjunto universo é o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números complexos, se for análise complexa. Então, o conjunto universo tem esse nome pedante, mas significa apenas isso. O assunto em pauta, o tema da conversa. Ok? Então, quando a gente diz que é o conjunto universo, isso significa que todos os conjuntos que eu vou mexer, com os quais eu vou lidar, são subconjuntos dele, estão contidos nele. Então, eu tenho um conjunto, por exemplo, se U é o conjunto dos números inteiros, A, digamos, o conjunto dos números pares. Então, o complementar de A é o conjunto de todos os objetos do universo que não pertencem a A. Então, essa noção de complementar tem duas propriedades, que são características. A primeira é que a reunião de qualquer subconjunto de U com o seu complementar dá o U inteiro. E a segunda é que a interseção de A com o complementar de A é vazia. Esse símbolo significa o conjunto vazio, esse é um dos conjuntos mais intrigantes, né? Um conjunto que não possui elementos, ele foi incluído para evitar exceções nos enunciados. Se eu abolisse o conjunto vazio, eu teria que fazer cada enunciado, teria que abrir um parênteses, exceto das casas. Então, para evitar isso, introduzir o conjunto vazio, que é realmente uma coisa útil. Então, nós temos essa propriedade. É claro que um elemento não pode estar no conjunto e no seu complementar ao mesmo tempo. E que o elemento ou está no A ou não está. Então, essas duas propriedades de conjuntos, elas se traduzem em princípios de lógica. Esse aqui é o princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído quer dizer, não existe terceira possibilidade. Uma coisa ou é ou não é. Quer dizer, um objeto, um elemento do conjunto 1, ou está em A ou não está. E o segundo chama-se o princípio da não contradição. Quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, essas noções lógicas são mais exemplos de situações em que as noções lógicas se traduzem por noções relativas a conjuntos.